Connosco no arranque desta emissão da Antena Aberta está o comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Bom dia, Ricardo. Olá, bom dia. Como é que se deve olhar para este movimento que foi ontem apresentado ao país e que muitos entendem como sendo uma rampa de lançamento para Rui Rio, no sentido de ele regressar a ter uma intervenção política mais ativa? É um movimento, como de resto penso que surgirão outros, de expectativa relativamente àquilo que será o futuro de Pedro Passos Coelho depois de umas próximas eleições legislativas. Se o PSD perder essas eleições, eu diria que quase que inevitavelmente surgirá uma crise que levará a uma tentativa de sucessão do próprio Pedro Passos Coelho nessa mesma liderança. Rui Rio, por exemplo, é um dos nomes que se tem vindo a posicionar, quer porque está a capitalizar aquilo que é a derrota de Luís Filipe Menezes, seu arquirrival, para a Câmara do Porto, e indiretamente esteve por detrás da candidatura de Rui Moreira, que foi uma candidatura vencedora, e imediatamente isso deu-lhe alento para querer, de alguma forma, posicionar-se exatamente como sucessor a Pedro Passos Coelho, que de resto deu algum sinal de fraqueza ao convidá-lo para o Banco de Fomento, e a sua recusa para esse lugar é também um sinal de que Rui Rio tem outras ambições que não estas mais próximas. Mas o que temos ouvido do ex-presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Rio, é de que neste momento ele está apenas concentrado em regressar à sua atividade profissional, ou seja, voltar a exercer a atividade de economista, e tem recusado insistentemente, ainda ontem o fez, esta ideia de que ele será uma espécie de Dom Sebastião, quer para a liderança do PST, quer eventualmente até para ser candidato do partido às presidenciais. Sim, mas vai dando também sinais ambíguos. O não assumir-se como candidato faz parte também de alguma estratégia de sedução do eleitorado social-democrata, exatamente para essas ambições e para esses projetos. Dificilmente Rui Rio irá a votos nestas próximas eleições internas no PSD, no congresso que deverá ocorrer já no início do próximo ano. Aliás, fontes contatadas pela Antena 1 garantem que há haver alguma movimentação nesse sentido e só ocorrerá depois das eleições europeias. Exatamente. E no momento em que, eventualmente, Pedro Passos Coelho fique mais em apuros, até por causa de um mau de resultado daquilo que será a coligação PSD-CDS e daquilo que será também a avaliação que se fará da forma como Portugal irá sair deste plano de resgate. E, portanto, eu diria que esse é o timing crítico para que os eventuais candidatos a sucessores a Pedro Passos Coelho se posicionem de forma mais assumida e também de forma mais direta. Agora, ao não ir a votos nesta altura, Rui Rio está de alguma maneira a contrariar aquilo que quase que é uma tradição no PST, que é primeiro perder umas eleições até depois chegar à liderança. Foi assim com Pedro Passos Coelho, já tinha sido com Santana Lopes, com Durão Barroso, com o próprio Luís Filipe Menezes, mas Rui Rio conta com aquilo que é um descontentamento mais ou menos generalizado com as medidas extremamente impopulares que Pedro Passos Coelho tem colocado em terreno e, portanto, fragilizando aquilo que é a sua possibilidade de, depois de uma derrota numas eleições legislativas, manter-se à frente do PSD. Estamos a ouvir a análise de Ricardo Jorge Pinto, comentador RTP, ao tema que hoje discutimos na Antena Aberta. Ricardo, até que ponto é que fez bem Pedro Passos Coelho ontem a anunciar a sua recandidatura à presidência do Partido Social Democrata, como sendo uma espécie de resposta imediata à criação desta plataforma que ontem foi apresentada no Porto? Já não é a primeira vez que Pedro Passos Coelho se assume como recandidato. Já o tinha dito que iria ser. Seria muito estranho que não o fosse, e o timing de voltar a falar dessa matéria imediatamente fica associado a estes protocandidatos que entretanto surjam. Quanto a mim, não o fez bem. Parece que se fica condicionado por esse mesmo avanço, dá algum sinal de fragilidade que neste momento, não até tanto enquanto líder do PSD, mas enquanto Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho não deveria revelar. Agora, parece-me quase que inevitável que Pedro Passos Coelho fosse de novo candidato. Seria quase que inédito haver um Primeiro-Ministro em exercício, líder de um partido, que não se recandidatasse. E, portanto, acho que Pedro Passos Coelho nem sequer tinha necessidade de anunciar essa recandidatura. Ele é, por natureza, o candidato que tem todas as hipóteses para voltar a ser reeleito. Peço ainda a tua análise a esta declaração da vice-presidente do Partido Social Democrata, Teresa Leal Coelho, que ontem disse: quem retira Passos Coelho da liderança do PSD são os eleitores
e deixou também um conselho. É muito legítimo que tenham anseios de aceder ao poder no PSD, mas para isso terão de ser eleitos. Há muitas interpretações relativamente a esta afirmação. Há quem ache que ela faz todo sentido, mas há quem ache também que demonstra algum receio, algum medo, uma forma de estar mais ou menos acossada à eventualidade, por exemplo, de Rui Rio querer avançar. Esse receio é mais do que natural. Há um certo descontentamento relativamente a esta liderança no PSD, que representa, por um lado, uma visão muito mais liberal do que aquilo que está inscrito na gênese programática do partido, e depois há toda uma conjuntura que é desfavorável a Pedro Passos Coelho. Uma derrota nas eleições legislativas quase que automaticamente significaria o seu afastamento e, portanto, a necessidade de escolher um sucessor. Agora, a verdade é que há aqui tocar também numa ferida importante, que é estas divergências programáticas e até ideológicas podem ficar diluídas no momento em que, indo a votos, é, na verdade, preciso esse apoio das bases do partido. E estas figuras, que têm muitas vezes grande expansão mediática e até alguma notoriedade junto do sistema mediático, não representam os votos que levam alguém a chegar a líder do partido. E, de resto, Pedro Passos Coelho demonstrou exatamente da última vez que foi a votos para a liderança do PSD, onde acabou por derrubar esses mesmos barões, exatamente com o voto. Por exemplo, António Capucho dizia que há muitos militantes do PSD de base muito interessados nesta ideia de regresso de Rui Rio. Pois, agora, isso é que falta saber. Falta saber quais são as tropas que esses candidatos têm no terreno. Quando Pedro Passos Coelho chegou à liderança, chegou também com base em dois pilares fundamentais. Um constituído pela dupla Luís Filipe Menezes e Marco António Costa, que garantiram os votos a norte, e depois Miguel Relvas, que garantiu os votos a sul. Ora, a derrota de Luís Filipe Menezes e o afastamento do governo de Miguel Relvas fragilizam exatamente essa base de apoio que Pedro Passos Coelho tinha garantido no momento em que chegou a líder do PSD. Falta saber se essas tropas, entretanto, se transferiram para o outro lado da barricada ou se, no momento em que for preciso de novo medir forças, essas mesmas figuras estarão a garantir para Pedro Passos Coelho uma eventual vontade de Pedro Passos Coelho em continuar à frente do PSD. Porque, volto a dizer, eu acho que não está neste momento em questão a sucessão a Pedro Passos Coelho. Ela apenas surgirá no momento em que Pedro Passos Coelho puder ser derrotado numas eleições legislativas, e aí eu penso que o próprio Pedro Passos Coelho não quererá continuar à frente do PSD. Ficamos então com essa ideia fundamental e forte na análise de Ricardo Jorge Pinto. Muito obrigado, Ricardo, por ter estado connosco esta manhã. Obrigado, bom dia.